Você já sentiu que o seu problema não apenas te ataca, mas ele também zomba da sua cara? A história do rei Ezequias nos coloca diante do exército mais cruel e imparável da antiguidade. Os assírios, sob o comando do rei Senaqueribe. A Assíria era a superpotência que já havia destruído nações inteiras e levado o reino do norte de Israel para o cativeiro. Agora, eles estavam nos portões de Jerusalém. Mas eles não vieram apenas com espadas. Eles vieram com terror psicológico. Senaqueribe enviou seu oficial, o Rabsaque, para as muralhas de Jerusalém. Ele não falou em uma língua estrangeira. Ele falou em hebraico, para que todo o povo ouvisse e tremesse de medo. O Rabsaque gritava: em quem vocês confiam? No Egito, é uma cana quebrada. No seu Deus. Qual Deus de qualquer nação pôde livrar sua terra das minhas mãos? O inimigo estava atacando o alicerce da esperança, a confiança em Deus. Ele zombou, dizendo que se Ezequias desse 2.000 cavalos, o povo não teria cavaleiros para montá-los. Era a humilhação total. O povo permaneceu em silêncio, sob as ordens de Ezequias. Mas a pressão aumentou quando Senaqueribe enviou uma carta pessoal a Ezequias. Não era um aviso, era um ultimato de destruição. A carta dizia que a queda de Jerusalém era inevitável e que o Deus de Israel seria apenas mais um troféu na coleção de divindades derrotadas pela Assíria. Ezequias, ao receber a carta, não convocou o conselho de guerra, nem buscou uma rota de fuga. Ele fez algo que define o caráter de um verdadeiro vencedor. Ele subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante de Deus e orou. Imagine a cena: o rei de joelhos, com o documento do inimigo aberto no chão, dizendo: Senhor, ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações, mas eles eram apenas deuses feitos por mãos de homens. Agora, Senhor, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Ezequias não tentou provar que era forte. Ele provou que o seu Deus era real. Ele entregou o papel do problema diretamente nas mãos de quem pode resolvê-lo. Essa é a primeira e maior lição para você. Pare de tentar responder aos ataques do seu inimigo e comece a estender a carta diante de Deus. Quando a afronta é contra sua fé, a batalha deixa de ser sua e passa a ser do Criador. Ezequias escolheu o altar em vez da estratégia humana. E isso mudou tudo. Enquanto Ezequias orava, a resposta veio através do profeta Isaías. A mensagem era curta e cortante para o orgulho assírio. A virgem, filha do Sion, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti, deias goranto, ei. Ezequias que Senaqueribe não entraria na cidade, não dispararia uma flecha contra ela, nem levantaria escudo diante dela. Deus disse: pelo caminho por onde veio, por esse voltará. Eu ampararei esta cidade para livrar. A promessa estava feita, mas o cenário ainda era de morte. 185.000 soldados profissionais, máquinas de guerra humanas, dormiam ao redor das muralhas de Jerusalém, esperando o amanhecer para o massacre. O silêncio daquela noite era o silêncio que precede o milagre. Jerusalém estava cercada, sem saída humana, dependendo apenas de uma palavra profética. E então, o inexplicável aconteceu. Sem o som de trombetas, sem o barulho de espadas batendo em escudos, sem uma única gota de sangue israelita derramada, a mão de Deus agiu. A Bíblia registra que naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens. Ao amanhecer, quando os sentinelas de Jerusalém olharam por cima das muralhas, esperando ver o exército se preparando para o ataque, o que viram foi um mar de cadáveres. 185.000 soldados mortos em uma única noite, por um único anjo. O silêncio da manhã era absoluto. O exército mais poderoso do mundo havia sido aniquilado, enquanto Jerusalém dormia. Senaqueribe
o rei arrogante que zombou de Deus, fugiu em vergonha para sua terra, onde acabou sendo assassinado por seus próprios filhos. A vitória de Ezequias é a maior prova bíblica de que Deus intervém no limite da nossa capacidade. O número de inimigos contra você não importa quando Deus envia o seu anjo. Ezequias venceu a guerra no chão do templo, de joelhos, e Deus a terminou no campo de batalha. Silentio, ou Qe-ou-Su, cerco assírio hoje, o que é que está gritando contra você, dizendo que não há saída? Não tente lutar contra a voz do inimigo. Pegue essa carta de cobrança, esse diagnóstico, essa ameaça, e estenda diante de Deus, o Deus de Ezequias. Ainda é o Deus que envia anjos para resolver problemas que exércitos humanos não podem tocar. O seu livramento pode estar a apenas uma noite de distância. Deixe nos comentários qual é a carta de ameaça que você entrega para Deus hoje, crendo que Ele vai lutar por você nesta noite.